Vamos iniciar então, pessoal, o nosso curso de cristais? Então vamos lá. Bom, como eu falei na apresentação, são 4 módulos. Nós vamos ter os princípios básicos, vamos explorar os chakras, meridianos e cristais, cristais etéricos e energias elementais e espíritos da natureza. Tudo de forma bastante objetiva e simples, tá? Então não é um curso extenso onde vamos aprofundar esses tópicos, é uma apresentação para que vocês já podem fazer uso dessas ferramentas, ok? Então vamos lá. Bom, o cristal, ele trabalha como um transmissor, ele é um canal, ou seja, ele emite e recebe. O que ele recebe? Energia, em forma de diferentes frequências, e ele emite estas energias. Por que ele também trabalha como arquivo? Então, o processo de crescimento do cristal, a geração de um cristal pela natureza, é algo que demanda muito tempo. Por isso, muito fica arquivado no que a gente pode chamar de memória cristalina, a memória do cristal. Tudo aquilo que ele passou, que lhe permitiu chegar à sua forma. Então, durante o seu desenvolvimento, o seu crescimento, ele vai se tornando um grande arquivo, uma grande biblioteca. Por que o cristal, então, tem essa habilidade de ser um grande transmissor, emissor e receptor? Imagine água fluindo em 2 superfícies diferentes. Uma superfície, deixa eu voltar aqui com vocês. Imagine uma superfície de vidro inclinada e você coloca água e a água escorre pelo vidro. Agora pegue um campo, um gramado inclinado e você coloca a água no topo desse gramado. A água não vai percorrer da mesma forma que na superfície de vidro. A água vai infiltrar na terra, as plantas vão segurar, as folhas, folhagem, a própria grama vai segurar um pouco da água nas suas folhas. Por isso que o cristal, ele tem essa capacidade de transmissão, ele se torna esse canal tão limpo, tão claro para as frequências que trabalham no nosso planeta, para as frequências que alcançam aqui e que lidam com o cristal, porque ele possui na sua estrutura atômico-molecular uma regularidade tal que faz com que ele funcione como nesse nosso exemplo, nessa analogia, como o vidro, onde a água, que seria essa frequência, né, essa energia, a gente pode usar a palavra energia, mas frequência seria melhor, percorre, pode ser canalizada, pode ser recebida e emitida, ou seja, ele se torna um transmissor desta frequência, desta energia. Muito bem, a gente falou de frequência. Cada cristal tem as particularidades da sua forma, da sua geometria, tem estrutura e átomos diferentes que se manifestam dando as características, por exemplo, como rigidez e cor. Nem todos os cristais vão formar pontas, como a gente tem a imagética do cristal, né? Sempre uma coisa com uma ponta. Alguns têm estruturas diferentes por conta da sua formação e das mandalas de átomos, né? Como a composição atômico-molecular dele vai gerando suas faces. Essas diferenças vão fazer com que cada pedra, cada cristal, cada um desses elementos transmita, seja canal para uma frequência específica, ligada à sua estrutura, não só física, mas a estrutura atômico-molecular em todas as suas contrapartes, porque isso que a gente vê com os nossos olhos é o reflexo da luz que bate na contraparte física e vem para nós.
Mas a pedra, o cristal, ele tem as contrapartes etérica, astral, então ele vai ter estrutura atômico-molecular nessas regiões também. Então, por isso que ele funciona como uma antena. Aqui a gente colocou este exemplo só para compreender, fazendo um paralelo com a ciência, aquilo que a gente entende como ciência, e também para trazer, deixa eu voltar aqui com vocês, um entendimento de que ciência e espiritualidade não estão tão separados. Às vezes existe uma separação para essas coisas, mas conforme vamos ganhando compreensão de que a mesma coisa que acontece aqui onde nossos aparelhos tridimensionais podem detectar, vão acontecer nas contrapartes sutis, nas realidades suprafísicas, nos planos ou nas esferas suprafísicas, de forma semelhante. Por isso se usa tanto as palavras energia, quantum, magnetismo, na espiritualidade, na metafísica, de certa forma, porque é a contraparte daquele entendimento que temos aqui com a nossa ciência. Então, este exemplo da antena é justamente para tentar transmitir a ideia do funcionamento do cristal. Então, aqui nesse diagrama, a gente tem ali uns traços pretos no centro que representam uma antena e o campo eletromagnético que é emitido tridimensionalmente ao redor dessa antena. Os cristais, eles são como estes elementos, eles funcionam como uma antena, ou seja, recebem e emitem, são transmissores. A cristal está aqui, dormindo do nosso lado. Às vezes nós assimilamos muito as propriedades dos cristais através das cores. Por que eles têm diferentes cores? Porque as diferentes estruturas cristalinas são como sintonizações em diferentes estações de rádio. Então pense que cada pedra está sintonizada numa rádio que toca uma música específica. Por isso que a gente faz uma associação de cor e frequência. Existe o espectro de luz visível, que a gente entende as cores que são visíveis para nós, mas as frequências vão além do espectro de luz visível. As pedras vão transmitir essa cor, que é aquela que a gente consegue observar sendo refletida pela pedra, pela luz que reflete de cada uma das pedras ou cristais, e aí a gente fez uma assimilação de cor e frequência, porque na realidade são a mesma coisa. E de acordo com a estrutura de cada pedra, ela tem a capacidade de lidar com um certo tipo de raio, de frequência. Então, imagine que existem no cosmos estações de rádio que tocam música, cada estação toca um tipo de música específica. Então aqui tem música clássica, aqui toca música folclórica, e o cristal, a pedra, ele é uma antena para essa estação. Ele faz uma sintonização, ele já está sintonizado, é como se ele trabalhasse com aquela estação específica e recebe as informações daquele tipo de música. E ele, por ser uma antena, emite continuamente emanações ligadas com aquela estação de rádio, certo? Então vamos voltar aqui. E nós assimilamos isso pelas diferentes cores. Então, talvez fique fácil entender esse processo, pensando que cada pedra, cada cristal, nas suas diferentes cores, está ligado com diferentes estações de rádio, emitindo então uma música específica ligada a essas cores. Então aqui a gente colocou só um exemplo, como se tivesse aqui uma ametista, então ela está gerando música, né, ligada com espiritualidade, ligada com transmutação. Aqui pode ser um quartzo verde que está emanando ondas de cura, ondas de proteção eletromagnética. Então aqui pode ser uma sodalita, por exemplo,
um pilar ou um obelisco de sodalita, né, que está fazendo a emanação dessa rádio específica. E nós fazemos uma associação muito forte com as cores. E isso auxilia a compreensão e está em acordo com a questão das frequências. Bom, por isso que nós usamos essa coisa de dizer que as pedras possuem propriedades. Não é bem que as propriedades estão dentro das pedras, mas as pedras estão canalizando estas frequências. Por isso que a gente fala que as pedras têm propriedades. Então, é bem comum isso, né? Os livros de pedras na internet, você pesquisa propriedades ametista, propriedades quartzo rosa. E a gente às vezes tinha uma compreensão de que a pedra tinha propriedades mágicas dentro dela. Sim, tem, mas ela emana essas propriedades que ela canaliza, então ela é um transmissor dessas propriedades. Então, aqui a gente tem neste exemplo, nessa imagem, uma cianita azul, que é conhecida como a pedra do Arcanjo Miguel, e eu coloquei essa imagem para mostrar a estrutura da cianita, que tem uma formação diferente das pedras, de outras pedras. Ela tem essas lâminas, ela é uma formação laminar. É muito bonita, né? Essa imagem assim próxima da cianita azul, conhecida como a pedra do Arcanjo Miguel, porque ela se assemelha a uma espada flamígera azul, né? Ela tem essa aparência como se fosse uma espada de chama azul. Muito bem, então nós vamos encerrar a primeira parte aqui e na próxima parte a gente volta falando das estruturas cristalinas e damos seguimento para as propriedades de algumas pedras, as frequências que elas canalizam, ok? Tchau, tchau e até o próximo vídeo.